Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 3, aula de incêndio em líquidos inflamáveis. Hoje o cenário está um pouco diferente, a gente deu uma organizada aqui. Estamos no México, tá eu e o Caio aqui no quarto gravando essa aula para vocês. Eu estou aqui com a camiseta da nossa equipe, estamos participando da competição de acesso por cordas e resgate, o Pets Rope Trip, aqui no México. Desde já, eu peço a torcida de vocês, e você está assistindo por uma gravação, né? E se já passou a competição, eu peço que ore pela gente, pela nossa vida, pela nossa saúde. Tudo bem? A aula de hoje, conforme havia prometido para vocês, é de incêndio em líquidos combustíveis inflamáveis. Nós vamos desenvolver aqui toda uma explicação sobre miscibilidade, se é um combustível polar, se ele é apolar, qual a diferença de um ponto de fulgor no combustível, quais são as características do incêndio em líquidos combustíveis, e no final eu vou mostrar para vocês um boilover que nós desenvolvemos lá no nosso campo de treinamento. Então eu vou colocar na edição para vocês um boilover, justamente para explicar, para a gente conseguir entender, para ficar visual, para sabermos do que se trata, né? Incêndio em líquidos, principalmente indústrias de alto risco. E quando nós falamos de indústria de alto risco, aqui eu coloquei, né, de um lado uma indústria de alto risco, do outro lado eu coloquei um projeto da primeira revolução industrial da máquina a vapor, que é para a gente começar a entender que é óbvio que conforme o tempo passa, a gente evolui, a gente tem uma progressão, um progresso tecnológico, e com isso alguns problemas eles estão intrínsecos a isso. Como por exemplo, se a gente for comparar do início da máquina a vapor e hoje, ou de indústrias, né, de algum tempo atrás e hoje, nós temos um inventário muito maior, nós temos muito mais pressão na tubulação, nós temos muito mais calor envolvido, muito mais energia envolvida, muito mais produtos químicos, reatividades envolvidas em tudo isso, e naturalmente a gente vai tropeçar na emergência. E a emergência, obviamente, ela vai ser diretamente proporcional a todo esse potencial de risco que nós temos, tá? Por quê? Porque, naturalmente, a gente tem, pensando no progresso, né, sempre uma maior produtividade, como eu já havia comentado. Hoje, nós estamos vivendo no período que menos temos necessidades no mundo. No período em que nós temos mais produtos, mais variedades, mais tipos de tênis, mais tipos de roupas, mais combustíveis à nossa disposição. E a tendência é que isso venha a ser cada vez maior. Então, a automação industrial, ela produz o quê? Ela produz uma produtividade maior. Conforme vem a tecnologia aplicada a essa automação industrial nos vários setores econômicos, seja na indústria têxtil, seja na indústria, numa montadora, seja numa indústria química ou petroquímica, a gente tem sempre o quê? Buscando uma maior produtividade, geração de riqueza. Naturalmente, menos pessoas envolvidas no processo. Pensando em indústria química ou petroquímica, né? A gente pega nos últimos 30 anos, tem uma redução de mais ou menos 1/3 da quantidade de funcionários envolvidos e o dobro da produção em relação ao que se tinha 30 anos atrás. Porque a tecnologia, isso a gente vai falar numa aula específica sobre avanços industriais, mas a tecnologia hoje, ela possibilita que, através de uma sala de controle, um botão, operações que no passado eram feitas com 6 operadores de manobras de válvula e tudo mais, hoje apenas um operador faz através do toque de um botão. Então o que isso causa? Bom, naturalmente a gente tem uma produtividade muito grande, pouca gente envolvida no processo, então um inventário maior. Não necessariamente de ter, até mesmo em termos logísticos, que não é minha praia, mas o inventário ele acaba sendo maior, não só dentro da planta, mas dentro das rodovias, como é a realidade do Brasil. Hoje, né, o pessoal de logística, eles procuram manter o inventário menor possível dentro da planta, tá? Mas naturalmente se vende mais, existe muito mais produto químico sendo transportado por rodovias, ferrovias, até mesmo hidrovias. Então essa é uma realidade. E qual é o problema disso? O problema disso é quando a gente vai e se depara com uma emergência, a gente vai lá e tropeça numa emergência. E o que isso quer dizer, né? Qual que é a linha de raciocínio de tudo isso? A linha de raciocínio é simples. Quando a gente tropeça numa emergência, a gente tem que pensar assim, primeiro de tudo, antes da emergência acontecer, qual que é o potencial? A ideia de energia potencial que nós falamos na primeira aula. O que pode acontecer, mas não acontece. Então, qual que é o potencial de emergência? O potencial de emergência ele tem cada vez aumentado. E a prevenção? E quando eu falo prevenção, estou falando até de equipamento de controle de emergência. Essa prevenção, se a gente fosse colocar em vetores, né, pessoal que é
das exatas, eles entendem um pouquinho melhor assim. Se a gente fosse transformar em um vetor, a prevenção e o potencial de emergência, a gente tinha que entender que o vetor potencial de emergência, ele vai ter um tamanho estimado, de acordo com o que nós temos de inventário, de acordo com a segurança de processo que está envolvida ali, de acordo com as manutenções preventivas que nós temos ali na indústria, mas também, qual que é a nossa capacidade de resposta à emergência perante a isso? Porque naturalmente a indústria está preocupada em quê? Produzir. Quem está preocupado com o controle de emergência são as pessoas específicas da nossa área. Mas o que dá dinheiro para a indústria é produzir. Agora, quando a gente fala de prevenção, nós estamos falando de equipamentos, nós estamos falando, até antes de equipamento de controle de emergência, nós estamos falando de liberações de trabalho, capacitação dos trabalhadores. Aí a gente entra, equipamentos de controle de emergência. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes o nosso potencial de emergência é absolutamente superior aos equipamentos de controle de emergência. Ou seja, acontecendo um acidente, acontecendo uma emergência, não temos capacidade de resposta. Sem recurso, não tem como fazer nada. Você pode ter a pessoa que mais conhece do mundo para emergência. Se não tiver recurso na mão disponível e adequado para aquele tipo de atividade, não tem como fazer esse atendimento. Tá certo? Aí a gente entra nos incêndios em líquidos, combustíveis inflamáveis. Por quê? Porque naturalmente você pensa, joga espuma que apaga. Tudo bem, seu inventário de espuma está adequado? Vai ter uma aula de espuma daqui a pouco. Seu inventário de espuma está adequado? E se pegar fogo em mais de um tanque? Existe toda a característica necessária? Existe a vazão necessária? Você tem o inventário adequado? A dosagem da espuma é adequada de acordo com seus canhões? Você vai aplicar? Então tem toda uma problemática por trás disso tudo. Então, pensando agora, já entrando nos líquidos combustíveis inflamáveis, né? Qual é a diferença do combustível e do inflamável? Na realidade, vai ser o ponto de fulgor. Então, eu coloquei aqui duas referências, né? Para a gente usar como padrão. Nós podemos usar o parâmetro da NR20, onde ela vai considerar como inflamável todo o líquido que tem um ponto de fulgor menor do que 60 graus Celsius e como combustível maior que 60 graus Celsius, menor do que 93 graus Celsius. E se quiser usar uma referência internacional, a gente pode usar a NFPA 30, que fala que os inflamáveis são os que possuem ponto de fulgor menor do que 37 graus. E os combustíveis maior do que 37,8. No final das contas, o que nós temos então? O inflamável com ponto de fulgor mais baixo e o combustível com ponto de fulgor mais alto. O que é o ponto de fulgor? O ponto de fulgor é o quanto ele libera de vapor a uma determinada temperatura. Tá certo? Como eu já havia comentado, que o que pega fogo é sempre a fase gasosa, seja no sólido, no líquido, e o gás é mais fácil porque já está em fase gasosa, quanto mais fácil é a liberação de vapores, quanto mais fácil é a liberação de gases ou vapores, mais fácil é para pegar fogo. Ou seja, um líquido que possui em menor temperatura, ele libera mais vapor, ou seja, ele tem maior pressão de vapor, ele vaporiza mais, ele acaba sendo, por definição, muito mais perigoso. Porque ele precisa de uma menor energia de ativação para que a reação química de combustão, aquela reação de óxido-redução, comece a se desencadear. Perfeito? Então, qual que é a definição de ponto de fulgor, né? É a menor temperatura em que a substância ela começa a pegar fogo, só que as chamas não se mantêm. Porque lhe falta energia. Quando colocamos um pouco mais de energia, o recipiente daquela substância está um pouquinho mais quente, ele está proporcionando uma agitação um pouquinho mais elevada das moléculas e vai gerar naturalmente o desprendimento maior das moléculas em contato com o ar, aí a gente entra no ponto de ignição, que é quando começa a pegar fogo e a queima se mantém. Parece meio abstrato, mas em uma aula futura, eu vou montar o laboratório de Química e Física do Fogo e vou mostrar para vocês exatamente o que é a diferença do ponto de fulgor e ponto de ignição. Mas, basicamente assim, ponto de fulgor, começa a pegar fogo, o fogo tem um flash, mas ele para. Por quê? Porque não tem energia suficiente para continuar vaporizando e aquele calor fazendo vaporizar e o fogo continuar. Já o ponto de ignição, taca o fogo, aquilo lá continua. Então, o recipiente onde a substância está localizada, ou o ambiente, quanto mais quente, mais favorável é para que comece a pegar fogo. Então, aí a gente entra no termo, né, dos limites de inflamabilidade. Que a substância em si, como a gente já falou lá na aula de Química do Fogo, é uma reação química de óxido-redução. Eu preciso de um agente oxidante, eu preciso de um agente redutor. Essa equação ela tem que estar balanceada,
tá certo? E além do balanceamento da equação, a gente tem que ter uma orientação favorável. Vocês vão lembrar lá da primeira aula, e se não lembrar, se não assistiu a primeira aula, depois a gente vai proporcionar isso para você de alguma forma, tá? Esse conhecimento não vai ficar perdido. Mas eu preciso então da união de todas essas características aí. Se existe para gás, também existe para líquido, para que ele venha pegar fogo. É difícil estabelecer isso para pó. Depois a gente vai fazer uma aula de explosão de pó, vai mostrar as características, mas não tem nada tabelado. Cada produto químico, então, ele vai ter os seus limites de inflamabilidade. Entendendo que os limites de inflamabilidade, sendo respeitados cada um deles, aí a gente tem a reação de combustão. Se tiver pouco combustível, não pega fogo. Se tiver combustível em excesso, também não pega fogo. Mas, em geral, a gente tem essa característica aí. A segunda característica do líquido, quando pega fogo, né, dos líquidos inflamáveis ou combustíveis, é que o fogo é em área. Essa é um detalhe importante. Por quê? Quando você for usar um extintor de incêndio, por exemplo, fogo numa canaleta, você tem que começar o combate e terminar o combate. E o fogo tem que ser extinto. Se você começar o combate, um fogo de canaleta com extintor, e chegou no meio da canaleta, seu extintor acabou, o seu fogo ele volta da estaca zero e o seu recurso de controle de emergência já era, você não tem mais. O mesmo é para incêndio de área de tancagem. Essa ideia de começar um incêndio, falou assim, não, vamos começar a jogar espuma e vamos já começar um combate e depois, viu, incêndio de área de tancagem, ele tem que começar e terminar. Por isso que a logística é muito importante, por isso que Orion, nos Estados Unidos, o maior incêndio reservatório do mundo, em que foi extinto no menor tempo, ele teve 12 horas de operação de logística para proporcionar líquido gerador de espuma, colocar os canhões de maneira organizada, proporcionar bombas para saber qual é a vazão necessária, toda a ideia do cálculo de espuma, depois a gente vai ter uma aula de cálculo de espuma, uma aula bem técnica, tá? Para depois começar o combate. Começou o combate em meia hora, o fogo acabou e em uma hora eles acabaram a operação. Então eles extinguiram o fogo, fora o tempo de logística, em uma hora. Então a preparação ela é tão importante quanto o combate, ou talvez mais importante do que o combate. Por quê? Porque é em área. Se a gente começou a apagar, apagou metade da área de tancagem, sobrou um pouco, acabou o nosso estoque, o nosso inventário de líquido gerador de espuma, não temos mais espuma para aplicar, aquele fogo ele vai termodegradar a espuma já aplicada, daqui a pouco ele volta da estaca zero e o nosso recurso já não existe mais. Então entenda que incêndio líquido é em área, você nunca vai tacar fogo em meia canaleta, em meio tanque e assim por diante. Perfeito? Outra característica importante para a gente que vai associar está pressurizado ou não esse fogo. Aqui eu coloquei uma imagem do nosso campo de treinamento, essa nossa árvore de Natal. Como eu havia comentado com vocês, no nosso campo de treinamento a gente queima combustível, é a base de acetona, então ele é miscível em água. Olha que interessante, já a gente vai entender as diferenças nisso do hidrocarboneto e do solvente polar. Mas aqui, ele sai sob pressão, como ele sai sob pressão, ele entra em contato com ar, ele sai atomizado em pequenas gotículas. O que é essa atomização? Atomização, você vai lembrar lá da primeira aula, que é atomizado? Ele sai em pequenas gotas. Como está em pequenas gotas, ele tem maior superfície de contato com o ar, o que favorece mais a reação de combustão. Então pensa só, por que quando você joga água na sua frigideira, que está pegando fogo, você tem um aumento das chamas? Porque essa água, que está na fase líquida, ela vai entrar em contato com o óleo da frigideira e ela vai passar para a fase de vapor. Quando passa para a fase de vapor, ela tem uma expansão. Na hora que ela tem essa expansão, ela joga óleo para cima. Esse óleo que estava com fogo apenas na superfície, tá certo? Você jogou o óleo para cima, ele vai atomizado para cima, aumenta a superfície de contato com o ar, aí você tem aumento do fogo. Não é por reação entre água e óleo. Na realidade, a água só jogou o óleo para cima e ele aumentou a superfície de contato com o ar, por isso aumenta consideravelmente o volume de fogo. Aqui, então, o nosso campo de treinamento, isso é interessante, né? Fora isso, né, a gente chama de incêndio tridimensional pressurizado, diferente de incêndio de gás. O incêndio de gás ele não escorre. O incêndio de gás ele não vai para o chão, ele não forma poça. Aqui a gente consegue ver essa característica. Quando a gente pensa também em incêndio pressurizado, isso aqui é outra foto, né? A gente consegue verificar todo o líquido em pressurização, mais a taxa de expansão e o volume de fogo que isso causa. Como faz para apagar esse tipo de fogo? Não é interessante apagar, assim como incêndio em gases. Por quê? Se a gente apagar esse fogo, usar o padrão de esguicho até apagar, e até é possível apagar,
Existem técnicas quando é difícil achar a válvula, você pode entrar com o extintor no meio do esguicho, usar o extintor, apaga o fogo e fecha a válvula rapidamente, mas o ideal é fechar a válvula, tá? Se usou um extintor para anteparo, para te ajudar nisso, a gente desenvolve isso nos cursos também, tá? Mas o ideal é fechar a válvula. Por quê? Porque senão continua vazando líquido, esse líquido ele vai evaporar, vai formar uma mistura inflamável e vai gerar o quê? Um UVCE, uma explosão de nuvem de vapor não confinado. Nós falamos isso no gás, mas para o líquido também é. Por quê? Porque se é muito volátil, ele vai liberar de líquido para gás. A gente já viu que a diferença do líquido para o gás é a temperatura e pressão na qual ele está armazenado, de acordo com as características dele. Perfeito? E se é líquido na condição normal, temperatura e pressão, como eu já havia dito, libera vapor. Tá? Então essas são fotos de uma outra característica de incêndio líquido, não só em área de tancagem, mas também em tubulações, onde ele está pressurizado, tá certo? E precisa ser fechada a válvula. Então a água ela nos ajuda como anteparo para chegar até a válvula. O extintor pode nos ajudar nisso também, mas a todo momento a gente tem que entender então que a forma de apagar esse tipo de incêndio, quando pressurizado, é através do fechamento de válvula. Senão fica muito perigoso, pode gerar um VCE. Mas, outra característica importante, a polaridade ou apolaridade. Aí começou a entrar num termo físico e presta bastante atenção. Pega uma caneta, pega um papel, organiza o pensamento para vocês entenderem, porque a partir disso vai iluminar, vai clarear bastante a cabeça de vocês. O que é uma substância polar e o que é uma substância apolar? Aí aqui a gente consegue explicar também, não é a ideia, depois a gente vai fazer uma aula específica de líquido e gerador de espuma e depois uma específica de cálculo de espuma para a área de tancagem. Mas olha só, qual que é a diferença dela e a gente vai entender por que é mais difícil apagar fogo em substâncias que são apolares, em tanque, do que as polares. Veja só então, aqui eu coloquei dois exemplos, né? Deve estar olhando isso aí e falando, o que é isso, né? Aqui é o etanol, tá certo? Aqui é o N-octano, é a gasolina, tá? O que eu tenho aqui, né? O que nós temos em geral? Bom, vocês percebam que no etanol eu tenho uma parte dele que é apenas carbono e hidrogênio. Carbono é simbolizado pela letra C e o hidrogênio simbolizado pela letra H. A gasolina também, né? Eu tenho carbono, hidrogênio e toda essa sequência. Ela não tem nenhuma ramificação, depois a gente pode falar o quanto a ramificação já entra mais na parte da orgânica, o quanto essa ramificação ela vai influenciar nos pontos de fulgor, na volatilidade. Mas de início, o que é importante para nós? O etanol, ele tem carbono e hidrogênio também, ele tem uma parte de hidrocarboneto, tá certo? Mas qual que é a diferença dele? Essa última parte aqui, ó, esse OH, essa hidroxila, tá? O que isso aí vai mudar? Bom, de maneira geral, o oxigênio ele é um elemento muito eletronegativo, tá? Ele faz com que haja miscibilidade em outros componentes que possuem oxigênio, por exemplo, como a água. Então isso mostra que uma substância polar é uma substância que tem miscibilidade em água. Já uma substância apolar, como ela, em geral, ela é formada apenas por hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, ela não acaba tendo essa compatibilidade química no sentido de fazer miscível ou não. Lógico que se for recorrer a uma literatura bem mais técnica, você vai ver que o teor de miscibilidade entre água e gasolina é muito pouco. Tanto é que quando você joga a gasolina na água, você tem uma contaminação da água. Não é só tirar a gasolina e a água tá zero bala, tá certo? Existe uma contaminação, mas basicamente a diferença entre polar e apolar é a forma com que ela se mistura em água. Se jogar gasolina no álcool, vai ficar em uma fase só. Tanto é que você compra no mercado álcool a 46%, paga 10 conto no álcool a 46%. Né? Você está comprando 46% de álcool, o resto é tudo água. Né? É um negócio extremamente hidratado, você paga proporcionalmente muito mais caro do que no álcool combustível que você coloca no seu carro. Também tem água pra caramba, né? Nós estamos falando de Brasil. Mas de maneira geral, tem essa diferença entre polar e apolar. E no que essa diferença vai favorecer para nós ou vai dificultar? Bom, vamos pensar então no combate a incêndio em área de tancagem. Tá? Característica do líquido: queima em superfície, tá? O importante para a gente é a área. A profundidade, o volume que você tem. Então, você pegar 10 litros de combustível dentro de um copo Becker, tacar fogo, ele vai ter uma área delimitada de fogo. Pegou esses mesmos 10 litros e jogou no chão, esparramou no chão, você vai ter uma área muito maior de fogo. Óbvio que depois de esparramado,
tá? Esse fogo, ele dura menos tempo, porque nós temos uma limitação energética. Você tem uma quantidade de energia que ela vai ter que ser dissipada. Como ele pega uma área maior, tem mais energia dissipada, dura menos tempo, certo? Quando se tem uma área menor, menos energia dissipada ali, você tem mais tempo de fogo. Então, em área de tancagem, queima em superfície, aquece em profundidade. A profundidade, o volume que você tem de líquido, ele vai ser proporcional ao tempo de queima que você tem. Mas a área de queima ele vai ser a mesma, do início ao fim. Tá bom. E a polaridade nesse caso? A polaridade é a seguinte: se for um hidrocarboneto e você jogar água, a água ela tem uma densidade, não peso, tá? É densidade maior do que a hidrocarboneto. Então, você pegar um reservatório com 1 tonelada de hidrocarboneto, pode colocar 1 tonelada de gasolina e gotejar uma gota d'água, essa uma gota d'água vai lá para o final do reservatório. Por quê? Porque a densidade dela é maior. Não é o peso. Se fosse o peso, a água ficaria por cima. Tá certo? Então, é até importante para você que dá treinamento de NR20, treinamento de brigada, começar a separar tecnicamente esses termos, entre peso e densidade. Agora, e se fosse etanol? Se fosse um tanque de etanol? Bom, se fosse um tanque de etanol, você vai jogar água, essa água ela vai se misturar no etanol. E é até legal, porque o pessoal fala muito de diluição. Então, você imagina o seguinte: etanol anidro, 100%, tá? 1000 litros. Se eu quiser fazer ele chegar a 50% de concentração, tá? A 40, você compra álcool a 46, eu vou comprar álcool a 50%, que ainda assim pega fogo, você precisa jogar pelo menos mais 1000 litros de água. Então, você pensar que a diluição é uma boa estratégia para combate a incêndio, não é. Porque você vai jogar muita água nesse negócio, esse negócio vai continuar pegando fogo, vai transbordar, vai pegar uma área maior. Se você estiver embaixo do tanque, você vai acabar se queimando, vai acabar morrendo queimado. E se for hidrocarboneto? Também não é uma boa estratégia jogar água. Aconteceu em Tacoma, na Venezuela. Jogaram muita água, a água se deposita na parte de baixo porque ela é mais densa, queima em superfície, aquece em profundidade. A água, quando ela chega, ela equaliza a pressão de vapor com a pressão atmosférica. Se equaliza a pressão de vapor de um líquido com a pressão atmosférica, esse líquido ele entra em ebulição. A água, por sua vez, ela é o padrão que a gente usa. Se tiver uma atmosfera de pressão, tá? Ela vai entrar em ebulição, ela vai chegar a uma pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio, tá? A 100 graus Celsius. Agora você imagina em um tanque, onde você tem a atmosfera acima do tanque, você tem uma coluna de líquido, geralmente denso, tá? Não tão denso quanto a água, mas pense em um óleo pesado, tá? Em cima da água e você tem toda a água na parte inferior do tanque. Ele queima a superfície e vai aquecendo em profundidade. Para essa água entrar em ebulição, então a partir dessa explicação você começa a entender que não são só 100 graus Celsius. Você precisa de uma temperatura muito maior, uma energia muito maior de 100 graus Celsius para essa água ela entrar em ebulição. Mas ela pode entrar em ebulição. Caso ela entre em ebulição, aí a gente tem um fenômeno que é chamado de boilover, que foi lá em Venezuela, matou centenas de homens, né? E acontece em óleos que são muito viscosos, óleos que são muito densos. Você joga água, a água se deposita na parte inferior, o calor, por convecção, ele vai aquecer essa água numa temperatura muito maior do que 100 graus Celsius. Essa água ela entra em ebulição. Quando ela entra em ebulição, acontece que nem na frigideira, ela vai jogar todo aquele volume de hidrocarboneto para cima, daquela substância apolar para cima. Essa substância ela vai atomizar, ela vai ter maior superfície de contato com o ar, vai favorecer a queima e você vai ter como se fosse um vulcão entrando em erupção. Esse vulcão entrando em erupção é o que nós chamamos de boilover, tá? Olha que interessante então o que acontece aqui. A gente acaba tendo então uma diferença de fase. Aqui é a espuma sendo aplicada, depois a gente vai falar específico de espuma, mas aqui é a diferença de fase da gasolina e da água. Embora as pessoas falam que não são miscíveis, tá? É miscível sim, só que em uma pequena quantidade. Grande parte dela não tem miscibilidade mesmo, então só serve para contaminar a água, tá? Então, de maneira geral, é essa a diferença. Então, queima em superfície, aquece em profundidade, até chegar numa temperatura em que a água ela entra em ebulição e causa o boilover. Então, de maneira geral, quando a gente fala de incêndios em líquidos, e eu vou deixar com vocês agora um boilover que nós desenvolvemos lá no nosso campo de treinamento. Se tiver curiosidade, a gente desenvolve esse boilover também para os nossos alunos do campo de treinamento. A gente começa a entender aqui a importância de qual é o ponto de fulgor da substância,
o quanto isso interfere positivamente ou negativamente na substância, tá certo? E também verificar a característica de polaridade. Isso vai fazer toda a diferença na ação de combate a incêndio. Porque, por exemplo, já dando uma pincelada nas próximas aulas, né? Se eu vou aplicar espuma numa substância que ela é polar, você imagina que a espuma, se ela for dosada em LGE de 6%, você vai ter 94% de água. Você vai jogar a espuma que tem 94% de água em uma substância que é miscível em água. Qual que você acha que é a dificuldade que tem para essa substância não entrar, não se miscibilizar em água e causa uma dificuldade ainda maior no combate, tá? Por isso até que quando a gente pega as normas, né, uma NFPA, por exemplo, você tem uma taxa de aplicação maior, a gente tem a característica de uma membrana polimérica e tudo isso, essa aula vai servir como base para a gente entender o líquido gerador de espuma e toda a estratégia por trás do combate a incêndio de líquidos combustíveis inflamáveis. Então, aproveite aí, entenda o boilover, perceba no vídeo a área em que, depois do transbordamento que acontece, a área em que ocupa e o volume de fogo, o quanto aumenta também. Tudo bem? Obrigado pela atenção, espero que essa aula tenha sido tão boa quanto as outras para vocês.